Olha, isso daqui, piloto argentino de 9 anos morre após sofrer acidente em Interlagos. Isso aqui é bizarro. Para a gente terminar aqui os comentários aleatórios. Piloto argentino, piloto de 9 anos, é uma criança de 9 anos. Eu vi isso daqui, mas o que é isso? Que negócio é isso? Como assim uma criança de 9 anos? Eu até pensei à primeira vista, se é que foi atropelada, ela estava atravessando lá o autódromo. Não, tem uma categoria que é a Superbike Brasil, tá? Estava rolando lá a Junior Cup, que vai para crianças de 8 até 16 anos, uma coisa assim, de 8 a 16 anos, de motociclismo, tá? Falei, que é isso? Parece que o garoto atravessou reto, né? A curva do Pinheirinho, ele foi reto. Lembrou até coisa do Ayrton Senna. Passou reto e bateu com tudo. Depois foi para o Albert Einstein, não resistiu aos ferimentos e morreu. Agora, a Polícia Civil está investigando o caso. Os organizadores assumem que é um esporte de risco. Tá? O Interlagos, a organização de Interlagos, prefeitura, aquela coisa não é com a gente. É concessão onerosa de Interlagos para esses tipos de evento, não temos nada a ver com isso. E nem a Federação de Motociclismo, coisa muito louca. Tá? Agora sobrou para os organizadores dessa Junior Cup, essa Superbike Brasil. O rapaz, assim, a família consternada, claro, coloca isso nas redes. O Lorenzo Samaschini, né, que é o nome do garoto, argentino, que ele até tinha postado orgulhoso, finalmente realizando um sonho, estou em Interlagos, tal. Dá para se ver olha só, o negócio é profissional, assessoria de imprensa, fotos prontas, tal. A família consternada, a Superbike Brasil aqui dando parecer, tal, do que aconteceu. O que eles falam aqui? Vamos aumentar aqui para a gente ver o que a organização Superbike está prestando total assistência, aquela coisa normal, tal, protocolar. O que está por trás disso? Tá? 9 anos, a cilindragem das motos é limitada até 160 cilindradas, diz os organizadores. Mas assumem que é um esporte de risco. Tá? 9 anos, o mínimo é 8 para participar. Ou seja, ainda está em desenvolvimento esse ser, esse jovem, essa criança ainda está em desenvolvimento físico, coordenação motora. E já é colocado, como você pode ver aqui na foto, como um adulto em miniatura já. Um adulto em miniatura. Isso aqui é sintoma de alguma coisa. De alguma coisa muito séria. Tá? Que eu gostaria, claro, vamos aqui compartilhar com vocês. Para começar, esse livro aqui, Love, Money and Parents. Esse livro é escrito a 4 mãos por um pesquisador italiano e um alemão. Né? O alemão, Matthias Doepek, da London School of Economics, e o italiano. Tá? Esse italiano aqui, qual é o nome dele? Professor de Yale, né? Professor de Yale, italiano, Fabrizio Zilibotti, tá? Que é o Amor, Dinheiro e Parentalidade. Ainda não tem tradução, é da Princeton University Press, não está disponível ainda em português. Ele coloca uma coisa interessante, ele fala que é uma tendência de como a economia influencia a forma como os pais estão criando seus próprios filhos, principalmente numa situação de crescimento de desigualdade. O crescimento da desigualdade está cada vez maior, ainda mais no caso aí da pandemia, né, que a maior concentração de riqueza assim, da história moderna se verificou. Há uma correlação direta entre o crescimento da desigualdade
e a forma como criam seus filhos no sentido de cobrar maior desempenho. Cobrança de maior desempenho. Ele chega a criar uma expressão chamada pais helicópteros, que interferem exageradamente na escolha dos filhos. Tá? Influencia exageradamente na escolha dos filhos. Certamente a escolha dos pais desse garoto, quer dizer, 8, 9 anos, quer dizer, nem deveria, na minha opinião, estar numa situação dessa, tá? Mas é interessante que quanto mais ocorre, ele coloca no livro, quanto mais ocorre a desigualdade, mais os ambientes ficam competitivos. Então, ele pega o exemplo do sucesso na educação, acaba correspondendo, se torna relevante para o sucesso econômico e social futuro. Então, as exigências são cada vez maiores para essas gerações novas, numa situação de aumento da desigualdade que aumenta a competitividade e as exigências meritocráticas. Tá? Isso leva a uma situação de retrocesso total. Crianças começam a virar pequenos adultos ou mini adultos. Agenda totalmente tomada, não, porque você tem que fazer natação, você tem que fazer curso disso, daquilo, tal. A criança vira um pequeno CEO com a agenda totalmente ocupada. Porque vivemos num mundo mais competitivo, tá? E muito mais exigente em relação ao seu futuro econômico e social. Então eu vejo esse episódio aí e parece que é a 7ª morte que ocorre nessa categoria. Desde 2017, alguma coisa assim. É a 7ª morte de jovens nessa categoria júnior de motociclismo. Bizarro. Para corroborar isso, a gente já falou sobre esse autor aqui, o Neil Postman, o desaparecimento da infância. É outra fonte para fazer reflexão disso, que ele mostra uma situação paradoxal de que a infância está desaparecendo, bem diferente de outras épocas. É claro que esse livro vai pegar uma longa história, né, de que, por exemplo, a invenção por exemplo, da escrita, né, isso na filosofia grega, né, no mundo grego, na antiguidade, né, acaba criando a competência para a leitura. Então, criou-se uma ideia de que existe o infante, aquele que está no estágio ainda de aprendizagem simbólica para ascender ao mundo do adulto. Isso desaparece na Idade Média, quando simplesmente há um analfabetismo generalizado, a época das trevas, onde, não tendo mais as fronteiras entre a criança e o adulto, a criança é vista como um adulto em miniatura. Tá? Não há concepção da infância. Essa concepção da infância, aos poucos, começa a retornar com a invenção da prensa do Gutenberg, no século XV. Então, começa a surgir a necessidade do aprimoramento da competência da leitura. Então, a necessidade, existe o infante que, para ascender ao mundo simbólico dos pais, tem que ser alfabetizado, ser introduzido ao mundo simbólico. Então, bem lentamente, essa ideia da criança como adulto em miniatura foi sendo superado com a literacy, com o letramento da esfera pública. Século XVII, século XVIII, século XIX, até chegar ao século XX, a concepção da infância, como a gente conhece, os direitos da criança, Estatuto da Criança e do Adolescente e tudo mais. O que a gente vê no século XXI, diante de todos os retrocessos que a gente está vendo, voltando à baila neomalthusianismo, neodarwinismo, antropologia criminal do Cesare Lombroso, sabe? Um monte de coisa, sem falar terra plana, né? O mito da terra plana do século XIX, um monte de coisa retornando no século XXI, entre elas, de repente, a criança está virando um mini adulto. Principalmente, levanta aí o Neil Postman,
porque essa necessidade de literacy está desaparecendo, porque, de repente, o acesso às novas mídias passa a ser uma coisa intuitiva. Claro que esse livro foi escrito em 82, não havia ainda os computadores, celulares, os games ainda não estavam, a indústria de games não estava bem desenvolvida, mas a televisão já se impunha. Então, cada vez mais, com o avanço das novas mídias, as fronteiras entre a criança e o adulto estão desaparecendo. Pelo contrário, a criança parece que sabe mais até que o próprio adulto, porque a relação que ele vai ter com essas novas mídias é intuitiva. Não precisa de um letramento, um literacy, vamos dizer assim. Então, eu acho que esse episódio, para mim, assim, eu fiquei embasbacado em saber que existia essa categoria, de 8 até 16 anos. Bizarro isso, bizarro. É mais um retrocesso que eu vejo, as crianças estão virando pequenos adultos, mini adultos, retrocesso, voltando à Idade Média, você quer saber? Voltando à Idade Média, tá? Vamos avançar aqui. Claro! Chegou a hora de colaborar!